Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui para mais uma aula e hoje eu descobri essa super ferramenta em que eu fico no fundo da apresentação e eu achei isso super divertido, então eu vim compartilhar com vocês. Eu achei prático porque eu posso apontar para as coisas, então agora fica mais fácil já que eu tenho essa mania de apontar. Então hoje a gente vai ter uma aula muito importante que é sobre Linus Pauling. Linus Pauling é quem? Foi um químico muito importante porque ele que basicamente descobriu a distribuição eletrônica. Então, nas aulas passadas, a gente falou um pouco sobre os modelos atômicos, sobre como funciona um átomo. Hoje a gente vai entrar um pouco mais e descobrir como funciona distribuir os elétrons. Essa aula é mega importante porque ele nos Pauling é um assunto muito cobrado em vestibulares, então fiquem bem atentos. Depois eu vou mandar um mapa mental bem tranquilo. Se tiverem dúvidas, podem chamar, porque é um assunto um pouco mais confuso que o normal. Então, vamos lá. Espero que dê certo. Bebam água nessa quarentena. Bom, então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre os átomos. O que é a estrutura de um átomo? Então, a gente tem os prótons e os elétrons que formam um número atômico, que é o número que a gente usa na tabela periódica. Nas aulas passadas eu expliquei que é por esse número. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons e ambos são o número atômico. O que acontece? O número de elétrons pode variar, já que os átomos fazem ligações e ganham ou perdem elétrons. Então, super normal o elétron variar. Porém, prótons e nêutrons nunca varia. Nêutrons, o número pode ser variado. Para você descobrir isso, você pega a massa, que é uma informação que tem lá na tabela periódica, no quadradinho do elemento, e você pegando a massa e subtraindo pelo número atômico, você tem número de nêutrons, já que prótons mais nêutrons é igual à massa do átomo. Isso porque os elétrons são muito pequenos e muito leves, então eles não têm nenhuma massa considerável no átomo. A massa toda considerável é feita de prótons e nêutrons. Então é algo bem simples. E esses prótons e elétrons ficam, quer dizer, esses elétrons ficam nos orbitais eletrônicos, que é o que a gente vai ver agora. Aqui. Então, o que são os orbitais eletrônicos? Eles são as regiões onde você se encontra o elétron, onde geralmente você encontra mais facilmente o elétron. Eles têm pontos em que eles ficam orbitando e você consegue fazer um cálculo. Isso aí não é necessário vocês aprenderem, porque é um cálculo para, assim, química quântica, algo muito além de vestibular. E você faz esse cálculo para entender onde os elétrons estão. Como eu falei, os orbitais eletrônicos têm aquele efeito do fogo de artifício, que é bem interessante, porque eles ficam rodando e ao serem excitados, ou seja, ao serem submetidos a fogo ou algum outro elemento, como por exemplo ácido ou uma base, eles se excitam, pulam de um orbital para outro e isso gera uma luz, que é o fogo de artifício que a gente conhece, os fogos de artifício. Então é algo bem legal também. E aí a gente vai aprender um pouco sobre esses orbitais. Então, o que são subníveis? Eles são divididos por letras, como se fosse cada linhazinha. Sabe quando a gente vê um átomo? Imaginem um átomo, eu devia ter botado a imagem, mas cada linhazinha que a gente vê aquela em volta seria um nível. Esses níveis são divididos por letras K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada uma dessas linhazinhas desses subníveis consegue comportar uma quantidade de elétrons. Então, aqui vocês estão vendo na tabela, o K comporta 2, o L 8, o M 18. E aí a gente pode fazer já uma primeira distribuição eletrônica. Que acontece o quê? Eu tenho, por exemplo, um átomo de 10, vamos supor, 10 é o número atômico, 10 elétrons. Então, K é preenchido com 2 realmente, ele se preenche completamente, e L também com 8. Então, os dois fica o total de 10. Mas vamos supor que nós temos um pouco mais. Nós temos um átomo com 12. Então, preenchemos K completamente. A gente sempre vai preencher o nosso nível atômico por completo. Ele nunca vai ficar, por exemplo, K1 e depois eu boto o 8 do L. Não. Então, K fica 2, L 8 e o M não necessariamente tem que ser preenchido completamente, se acabar. Então, por exemplo, M2. Então, K 2, L 8, M2. Aí um átomo com 12 elétrons, número atômico 12. Então, esses são os primeiros níveis, algo bem fácil, você vai dividindo eles pelas camadas. E agora a gente vai entrar no realmente diagrama de Linus Pauling, que é o que a gente veio aqui, que são os orbitais eletrônicos. Então, dentro de cada um desses subníveis, a gente tem os orbitais, que são divididos em S, P, D, F e só. Estava só conferindo. E aí eles são divididos por essa tabelinha. Então, no K, a gente tem um S2. O que seria um S2? É o primeiro subnível, o primeiro orbital, que é representado pela letra S, e esse 2 que está em cima dele quer dizer o quê? Que ele comporta 2 elétrons. A gente já sabe que o K comporta apenas 2, então seu orbital, logicamente, vai comportar apenas 2. Já o L, ele tem 2
orbitais. O S2, que também comporta... Seria o 2s2, né? Ou seja, o segundo nível S2, porque a gente já tem o primeiro ali no K, e o 2p6. O que acontece? O S2 está ali escrito que comporta 2 e o P6 que comporta 6. Somando os dois, 8, que é o 8 ali do L. E como a gente faz a distribuição eletrônica nesse caso? Ela vai mudar um pouco. A gente sempre vai pegar essa linhazinha que vocês estão vendo aqui no final e vai descendo. Então, para distribuir, é a linha do final para dentro, linha do final para dentro. Sempre a gente começa com os que estão na linha e vai para os outros. Então, a continuação continua a mesma. Em vestibular, eu recomendo para vocês, na hora da prova, se cair algo assim, vocês fazerem essas linhas, mesmo que vocês não tenham lembrado de cor isso o vestibular provavelmente fornece, fazer essas linhas em cima para vocês lembrarem a ordem que você tem que ser feita isso. Então, vamos lá. Aqui temos o elemento fósforo com 15 elétrons, 15 de número atômico. Como a gente distribui isso? Então, 1s2, camada S2 completa, 2s2 também completo, o 2p6 completo, que é pela linha, 3s2, ok, completo, e depois 3p3, porque a gente começaria aqui no 3p6, entendeu? Então, pegamos o S2, voltamos para o P6. E como o P6 a gente não vai completar, não precisamos dos 6 elétrons, a gente só tem 15, a gente pode colocar P3, a gente sempre vai colocar o número que a gente precisa. Mas agora, vamos supor que não fosse 15, fosse 6, 17, 18? 20. 20 é o número ideal. Então, a gente completaria o 3P6, ficaria realmente 3P6, e o próximo seguinte não seria o 3D10. Pelas linhas aqui, a gente começaria com o, depois 3P6, você vê que a linha dele continua depois direto para o 4S2. Então, seria 3P6, 4S2. Agora, vamos supor que temos um número maior ainda. Em vez aí do nosso 20, a gente tem 22. Então, a gente vê que depois do 4S2, a outra linha começa no 3D10. Aí a gente voltaria para o D. Então, ficaria 3P6, 4S2, 3D e o número que a gente precisaria. Se, por exemplo, for 22, 3D2, com 2 em cima. Então, a gente sempre vai escrever dessa forma. Então, o número do orbital primeiro, a letra, e em cima a quantidade de elétrons que a gente quer que tenha nesse orbital. É algo bem simplesinho. Isso é uma questão de prática, então eu vou mandar alguns exercícios opcionais para vocês, não é obrigatório fazer. Quem quiser fazer, legal. Quem achar que está com muita dificuldade ainda, falar, professora, tenho a menor ideia de como eu faço isso, pode me chamar que eu vou tentar te auxiliar, eu posso te mandar uns áudios, tentar te ajudar ali para ficar mais fácil. Quem quiser se arriscar e me mandar para eu corrigir, super tranquilo também. Próxima aula, que eu vou fazer um plantão de dúvidas junto com o resumo, eu vou resolver eles para todos. Quem quiser saber o resultado antes, porque é curioso, tá ok também. Então, realmente esse é um conteúdo que eu vou dizer. Por mais que seja opcional, eu recomendo fazer, porque é algo que precisa de prática. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda confuso, mas conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeitinho de fazer essa distribuição eletrônica. É algo bem importante para você entender a camada de valência. Então, o que é a camada de valência? É a última camada. Então, por exemplo, aqui no caso do fósforo, é o 3P3. É a última camada em que ele fica ali os elétrons, porque é a camada de valência onde vão ser doados ou recebidos elétrons. Então, por exemplo, eu tenho 3P3, certo? Ali, se eu for receber 2 elétrons, ele vai para o meu P, entendeu? O que é uma camada de... E aí a gente tem os elementos chamados os elementos perfeitos ali, são o quê? Eles têm a última camada de valência ocupada certinho, preenchida por completo. São poucos que têm isso. Geralmente, para quando a gente vai falar da camada de valência, a gente usa os subníveis. Então, sempre vai ter o seu subnível ali completo. Isso é algo que a gente vai aprender mais pra frente, quando a gente for começar a falar sobre as ligações químicas, mas isso aí é tipo um spoiler. Então, por hoje é isso, galera. Beijinhos.